Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o que mais cai no Enem no conteúdo de filosofia. Pessoal, vocês estão percebendo que não é o professor Varenta, hoje a gente deu uma mudada, tá? Quem fala é o professor Walter. E acompanhe sempre o canal do professor Varenta, porque a gente vai estar entrando com muitas questões aí de filosofia, sociologia, de história, não só de geografia, para que você vestibulando, para que você possa ter um ganho cada vez maior nas suas provas. Bom, sendo assim, se inscreve no canal, curte aí o vídeo, para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, olhando a filosofia, pessoal, a prova de filosofia ela foi inserida no Enem gradativamente, desde a inserção da filosofia e da sociologia dentro do currículo do ensino médio e, obviamente, tem uma historicidade já por trás dessas questões. A prova de filosofia ou as questões de filosofia, elas correspondem a quase um quarto da prova, então a gente tem um conteúdo significativo para vocês. E eu dividi aqui em 3 grandes blocos sobre o que mais cai no Enem. O primeiro deles, obviamente, são os clássicos. Entender um pouco sobre a teoria de Sócrates, sobre a teoria de Platão, Aristóteles, vai te ajudar não só para responder as questões dos clássicos, mas para responder quase todas as questões de filosofia. Você fala assim, professor Walter, mas por que eu tenho que estudar esses caras? Esses caras, eles estavam no século antes de Cristo, sim, mas toda a base da filosofia ocidental está dentro da teoria desses 3 grandes pensadores. Tá? Então é muito interessante você olhar para Platão e Aristóteles com muito carinho, porque eles vão te fundamentar nas questões do Enem. Depois disso, uma coisa que vem caindo, então está sendo uma tendência dos últimos anos, são questões relacionadas ao helenismo. E isso está muito ligado a tudo que a gente viveu no Brasil e no mundo nesses últimos 4, 5 anos. Então a gente passou por uma pandemia, e muito da filosofia foi utilizada para que a gente pudesse compreender melhor a existência humana, a razão de vida e até mesmo suportar um pouco das nossas angústias, dores, e sentimentos. Então os helenistas estão sendo cobrados. Então a gente tem lá os epicuristas, nós temos os grandes estoicos. Então essas questões elas estão entrando gradativamente dentro da prova do Enem. Nós temos um salto histórico, porque saímos da filosofia clássica e vamos para a filosofia moderna. Você fala assim, professor, mas e a Idade Média? Faz um bom tempo que a Idade Média não vem sendo cobrado dentro do Enem. Mas, óbvio, vale a pena você dar uma olhada, principalmente em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Só que para o foco central, para que a gente quer aqui olhar para um desempenho acima da média, vale mais a pena você se dedicar aos clássicos e à filosofia moderna. Agora, filosofia moderna, isso já é uma tendência do Enem. Filosofia moderna sempre cai no Enem. Filosofia moderna cai com os grandes pensadores das escolas que foram formadas, construídas, edificadas dentro do que nós chamamos de período moderno. O período moderno, ele vai desde o fim da Idade Média até as grandes revoluções burguesas. E a gente vai ter ali 2 escolas muito importantes. O racionalismo, e aí o Enem, ele sempre utiliza o grande pensador racionalista René Descartes. O René Descartes, o grande criador do pensamento racional ou do pensamento racionalista, ele traz pra gente a grande frase, penso, logo existo, o cogito ergo sum. Mas a importância aqui é você entender que o pensamento racional é a única forma de você adquirir e atingir a verdade absoluta. Então, é através da ciência do pensamento racional e do racionalismo que a gente consegue entender as grandes questões da humanidade. E depois a gente tem os empiristas. Dentre os empiristas, nós vamos ter David Hume e John Locke. 2 grandes empiristas que trabalham com a ideia de que o conhecimento humano ele é fruto das experiências humanas, de que jamais podemos conhecer as coisas sem antes experimentá-las. E aí a gente tem a teoria da tábula rasa, do John Locke,
mas nós temos também a teoria do David Hume, que traz para nós a ideia da causalidade, de que todo conhecimento é fruto de uma causa e de um efeito, ou seja, né, ele puxa um pouco daquela noção da física mesmo, né, daquela noção da física newtoniana, que é do mesmo período deles, né, então é o período do Renascimento, onde para que eu possa estudar o movimento, eu preciso entender as causas e os efeitos. E aí ele puxa para a filosofia, dizendo que o conhecimento, ele nasce a partir do momento em que nós temos contato com o mundo, então esse seria a causa, né? E o efeito desse contato seria o entendimento que nós temos desse mundo. Isso são dicas fundamentais para que você possa fazer essas questões de filosofia, se dar bem nessas questões de filosofia. Mas lembrando que todas essas questões, elas trabalham com habilidades e competências. Então, é muito comum no Enem você encontrar grandes textos, né, falando sobre essas teorias, e a pergunta, né, ela se orienta pelo conteúdo programático aqui mostrado para vocês. Antes da gente começar, eu queria aqui pedir para que vocês pudessem dar uma olhadinha na nossa apostila. Nós estamos produzindo uma apostila exclusiva para ciências humanas. É uma apostila tendo todas as áreas das ciências humanas, e talvez vocês não saibam, mas né, o índice de aceito das ciências humanas, ele não é tão alto. Os alunos têm muita dificuldade. Então nós estamos produzindo aí uma apostila de pelo menos aí 8, 7 anos de Enem, em que você pode estar, né, colocando em prática os seus conhecimentos e com isso, né, atingir cada vez mais novos objetivos. Então tá aqui embaixo, tá, o link, acesse, compre. As questões são todas comentadas, ou seja, se você errar, você vai saber o porquê você está errando, e isso vai fazer com que você tenha um desempenho melhor na prova. Para continuar e fechar, o grande tema, o tema que eu poderia dizer que você não pode deixar de saber, é a filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea hoje no Enem, com as questões de filosofia, ela corresponde a basicamente 40% das questões, né? Porque a filosofia contemporânea, ela engloba muita coisa. Ela vai englobar desde o pensamento do século XIX, e aí a gente constrói a noção da modernidade, até o pensamento do século XXI, onde nós vamos construir, desconstruir a modernidade, mas construir a pós-modernidade. Tá? Pós-modernidade é um tipo de pensamento que tende, de uma forma geral, a flexibilizar os grandes valores universais. Então aquela metanarrativa é deixada de lado e a gente introduz algo além dessa metanarrativa, que seria a narrativa fluida, para falar numa linguagem mais de Bauman, né? Então, dentro dessa visão, a gente consegue encaixar vários temas. Eu elenquei aqui 2, a ética e a política. E lembrando, a política ela não precisa ficar só com autores pós-modernos. A política pode se linkar com os autores clássicos. Platão tem uma grande obra chamada A República, que é um grande tratado sobre política. Aristóteles tem uma grande obra que fala sobre política. Então, essas construções podem aparecer no Enem, mas sempre ligando a temas contemporâneos. Então, falando sobre a política nacional, a política internacional, e linkando com esses pensadores. Então, a política é algo que vale a pena você, né, se dedicar, estudar um pouco, entender um pouco mais essa base teórica, para que você possa ir muito bem preparado para o Enem. E por fim, a ética. Então, o que é ética, né? Ética é o conjunto de pensamento que guia o comportamento humano. A ética, ela trabalha com a ideia de que você pode fazer determinadas coisas e não pode fazer outras coisas. Lembrando que a ética é um conjunto de pensamento. Ela está na construção, né, abstrata da sociedade. Só que ela orienta as nossas ações, que são materiais, que são concretas. A ética ela não é estanque, ela muda. Então, dentro dessa construção da filosofia contemporânea, a gente discute muito sobre as questões de ética. A ética dentro da política, a ética dentro da ciência, a ética dentro do nosso dia a dia.
E existem algumas concepções sobre éticas. Tanto a concepção de ética vinculada ao pensamento moderno, então a gente vai falar da ética kantiana, né? Isso não tende muito a cair, mas acho que vale a pena aqui a menção. A ética utilitarista, de que o bem sempre deve ser olhado para a maioria, a felicidade da maioria deve ser garantida, ou a ética no nosso cotidiano, no mundo contemporâneo, onde os valores, como eu falei, no pensamento pós-moderno, eles são flexibilizados. E aí a ética é flexibilizada. E isso faz com que muitas vezes a gente tenha grupos, subgrupos, minorias e assim por diante. Tá bom? Esse vídeo é um vídeo curto para que a gente pense no que mais cai no Enem, né? Então, sempre acompanhem os vídeos aqui no canal do Professor Vareta. Vocês vão se deparar um pouquinho mais aí com a minha carinha aqui, né? O Professor Walter. Eu vou sempre ajudar vocês olhando para as disciplinas de filosofia e de sociologia. Pessoal, até mais. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Aquele abraço.